Quando eu fui para Brasília, eu já era professora da USP. Eu sempre estive na USP, me formei lá, nunca saí, mas o concurso veio depois do doutorado, depois de 15, 20 anos de trabalho voluntário, mesmo como docente. Então, era um momento que eu estava muito envolvida em me fortalecer na USP e acabou vindo um convite para ir para Brasília, no Ministério da Educação, né? E foi a única coisa que me mobilizou, pelo fato de que quem está fazendo uma carreira acadêmica, conhecer e ter uma aproximação com a política educacional, não deixa de ser uma oportunidade interessante. Mas não foi fácil. Quando eu cheguei lá, eu cheguei com uma equipe já constituída, né, e com uma dificuldade muito grande de encontrar um espaço. No começo me sobrava um pouco de tempo, porque me passavam certos trabalhos específicos, e foi um choque para mim sair da universidade por um momento estar naquele espaço, mas isso também me desafiou, né? Me desafiou um pouco, assim, no sentido de que eu me dei a mim mesma um prazo. Se eu vim aqui, deve ter um motivo e eu preciso fazer essa diferença. Se não for para isso, eu preciso voltar para onde eu estava. É uma coisa que a gente está sempre procurando: qual é a nossa missão, qual é o nosso trabalho, o que nós temos que fazer nesse momento onde a gente está. Eu ficava no gabinete do ministro, na época, da Educação. Ainda peguei um pouco da gestão do ministro Cristóvão Buarque, com o início da gestão do presidente Lula. E então tive a oportunidade de percorrer um pouco as políticas todas que estavam ali acontecendo, fui me apropriando um pouco dos processos e fui consultando informações. O INEP, né, o Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa Anísio Teixeira, é um banco maravilhoso, com tudo que se faz de trabalho sobre ele, ainda pouco explorado de tudo que é possível, porque uma coisa são dados, outra coisa é transformar os dados em informações, e isso demanda tempo, trabalho, análise, né? E com assim, um pouco de dedicação, a gente começou a olhar para os dados da educação superior, percebemos que o MEC não tinha um programa de bolsas, ele tinha o FIES, que era o financiamento estudantil. E uma das atribuições que eu tinha era responder uma série de correspondências que vinham, e quando tinham a ver com a educação, tinha uma área técnica que respondia, algumas mais complexas vinham para a gente dar um suporte, orientar, procurar dados, informações para resposta. E com isso eu fui formando um pouco um banco do que mais eram as queixas, né, que vinham. Eram cartas direcionadas para o presidente, cartas que se queixavam de alguma coisa. E a gente tinha essa amostra do lado da educação. E o maior número de queixas era sobre o financiamento estudantil, porque, na verdade, nós tínhamos famílias que eram pobres, do ponto de vista econômico, e alunos que não podiam suportar se formar com uma dívida para pagar, né, e não nas condições que estavam ali colocadas. Então, uma das primeiras coisas que a gente identificou é que faltava um programa efetivamente de bolsas. A gente também de bolsas naquele momento, porque o MEC posteriormente, né, ele dobrou o número de vagas públicas na rede federal, ele fez uma expansão e uma interiorização do ensino superior público muito grande, mas que demandou anos para que pudesse se consolidar e ainda está se consolidando. E naquele primeiro momento a gente tinha um sistema superior, uma educação superior que era 80% privada, 20% pública, e nós tínhamos nesses 80% privado 40% de vagas ociosas. Então, capacidade instalada, mas ociosa, né? Então, foram elementos que foram importantes para a construção do ProUni, do Programa Universidade para Todos. Aí ele teve base também numa ideia que nasceu com o prefeito Fernando Haddad aqui em São Paulo, na época da gestão da prefeita Marta Suplicy. E eu me lembro que a gente estava conversando um dia, ele estava me contando que como o município precisava fazer com que os professores da educação básica tivessem todos nível superior, e ainda faltava bastante para que todos tivessem um nível superior pela LDB e pelo Plano Nacional de Educação, se eu não me engano. Então eles
propuseram para instituições privadas, nós tínhamos muitas instituições privadas na época aqui em São Paulo que ofereciam curso de pedagogia. Então, a prefeitura propôs a troca do ISS, que era um imposto municipal, por vagas para esses professores. Então, a troca de imposto por vagas, né? Uma forma que eu achei muito interessante, assim, aquilo realmente ficou na minha cabeça, né? Outro elemento que foi importante para começar a escrever o projeto, ele foi muito dialogado com o Fernando, é muito dele esse trabalho também, é uma coisa que acho que a gente foi fazendo conjuntamente. Ele na época estava no planejamento, né, eu estava na educação, e aí eu lembrava que eu dei aula 8 anos numa instituição privada, e muitas das instituições privadas se organizam como filantrópicas, né, e naquele momento elas computavam essa filantropia de uma série de maneiras, com a oferta de serviços odontológicos, serviços médicos, serviços jurídicos para a população, mas que na verdade tinham também finalidade didática, né, e não educacional, como era a sua vocação. Então, esses elementos todos juntos colocam, né, você ter o setor privado, uma filantropia não regulamentada, vagas ociosas, a falta de um programa de bolsas, eram muitas coisas que estavam contra, né, naquele momento. Hoje está bem consolidado, mais de 1 milhão de jovens já foram beneficiados, as histórias bonitas de não desperdício de talentos, né, de talentos que podem se concretizar, né, de potencialidades que podem no jovem, né, mas naquele momento foi um embate complexo, né, e eu tive sim o privilégio, acho que, de participar desse processo. Para mim, eu acho que isso fez muita diferença e marcou um divisor de águas, fez eu gostar da gestão pública, né? Depois do ProUni eu participei também da educação superior, dos sinais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, ajudei a escrever a lei, assim, participei do grupo que escreveu a lei, implementou, foi um processo riquíssimo. E estava já envolvida, quer dizer, consegui me ambientar depois de um determinado tempo e das dificuldades iniciais. Mas aí houve uma crise, né, colocada em 2005, né, crise que se instalou no governo, e o ministro Tarso Genro tomou a decisão de assumir a presidência do partido naquela crise, que naquela época eu admirei ele muito por ter achado uma decisão muito corajosa da parte dele, mas com isso ele resolveu sair. Eu era assessora dele no MEC. Quando ele resolveu sair, eu estava esperando para ver o que ia acontecer, mas aí o Fernando foi confirmado como ministro. E eu comemorei por ele, mas senti por mim, fiquei triste mesmo, porque eu falei, bom, eu pedi para o Tarso escrever minha carta de exoneração, falei, estou saindo, estou indo embora. E naquele momento a minha intenção era voltar para a USP, porque o que eu ia fazer, né? Mas aí os caminhos me levaram para o Ministério Eu, na verdade, quando estava com o ministro Tarso Genro, também por ser profissional da saúde, pela minha formação na área da saúde, ele me incumbia das interfaces com o Ministério da Saúde. Então, eu fazia essa interface. E na crise, as equipes estavam sendo substituídas também. E eu fui a uma reunião no Ministério da Saúde para passar alguns assuntos que eu estava conduzindo pelo MEC. E cheguei nessa secretaria que estava com a equipe nova para contar para eles como é que tinha sido a interface com o trabalho anterior. E essa secretaria era a secretaria que cuida de recursos humanos em saúde, da formação em saúde, que era com quem eu interagia. E lá, eu me lembro, era o professor Francisco Campos e a professora Célia Pirantoni, ele de Minas, ela do Rio, e era uma mesa com várias pessoas, e todos se apresentaram, eram todos médicos na mesa. E eu fui me apresentar e falei, não sou médica, eu sou dentista. Falei da minha bagagem, que eu era professora da USP, trabalho no MEC. Percebi que a professora Célia ficou olhando e tal. Depois eu saí, voltei, eles me ligaram, né? Acabou a reunião, eles me ligaram. Olha, a gente está compondo a equipe, me contaram o projeto da secretaria, e falaram, a gente está compondo a equipe, e a gente estava traçando um perfil da pessoa que faltava para compor a equipe com a gente. E a gente estava querendo alguém que fosse da saúde, mas que não fosse médico, porque eu e a Célia já somos médicos, e a gente precisa também conversar com os demais profissionais de saúde.
A gente queria alguém que pudesse fazer um diálogo com a universidade. Você é professora da USP, de uma das principais universidades do país. E nós vamos precisar fazer uma interface com o MEC. E você está vindo de 2 anos de experiência no MEC. Você quer vir trabalhar conosco? Então, assim começou a minha experiência. Foi maravilhosa. Outra experiência maravilhosa, porque o professor Francisco e a professora Célia são pesquisadores que praticamente ajudaram a criar no país a área de recursos humanos. O Brasil hoje é reconhecido pelos estudos nessa área e eles têm uma bagagem imensa. Então, para mim, foi de um aprendizado muito grande. Eu contribuí com aquilo que eu trazia e para complementar com o trabalho que eles tinham e com o qual eu aprendi muito, né? Então, foram essas as experiências. Dizem que a sorte é quando a oportunidade encontra a preparação, né? Então, acho que as coisas vão caminhando.